professores preciosos e abençoados, sejam todos muito bem-vindos a essa aula muito especial que a gente vai ver como ser um professor mais criativo, de acordo com as mudanças que traz a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. É possível ser um professor mais criativo? O que é ser um professor criativo? Quais são as mudanças que esse documento está trazendo, para a gente estar trabalhando dessa forma, com essa metodologia ativa, Nós vamos entender isso nessa aula valiosíssima de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, gente, você sabia que a gente introduzia, igual está falando aqui no documento, introduzia alguns hábitos na rotina, porque são novos hábitos que a gente precisa estar inserindo na nossa rotina para fazer com que a mudança aconteça. Mas esses novos hábitos, relacionados ao que traz o documento, a Base Nacional Comum Curricular, a gente vai precisar também entender o documento. Aí quando a gente entende o documento, a gente vai ver o que são essas aprendizagens essenciais, que definiu o documento, quais são as habilidades e as competências do ano que eu trabalho, que eu tenho que desenvolver, e aí eu vou começar a organizar, a planejar uma metodologia, uma didática que realmente vai precisar de novos hábitos, tá? Então eu vou precisar conhecer, entender o documento, a BNCC, e aí eu vou começar a inserir novos hábitos na minha rotina diária ali na escola, com os alunos, porque muita coisa mudou realmente. E aí como que eu vou trazer essa criatividade à tona, Que é o que pede o documento também. Então a gente vai precisar introduzir alguns hábitos na rotina da escola, até mesmo na nossa rotina em casa, quando a gente fazia o nosso planejamento lá em casa, sozinha, houve mudanças também. Então a gente vai precisar repensar o planejamento, tá? Então são ações que vão ajudar a potencializar a nossa criatividade, Eu vou trazer algumas ações aqui para você que vai ajudar você a potencializar aí a sua criatividade, estimular mais o seu pensamento inovador, Atraindo então a atenção para essas mudanças que a gente precisa estar fazendo acontecer e atrair a atenção do aluno, que é o que a gente precisa, Porque a gente vive numa realidade hoje, numa sala de aula, que a gente traz isso culturalmente, de crenças que já foram instaladas há muitos anos, Desde que a educação iniciou. Numa sala de aula, normalmente tem o grupo que são os interessados e existe um grupo que são os não interessados. E qual que é a tendência que o professor, durante todos esses anos, claro que existem exceções, mas a grande maioria tende a dar atenção ao grupo de interessados. O grupo de desinteressados, o problema é dele, ele não está interessado. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo nem quebrando cabeça com um menino que desinteressado. Então, o grupo de interessados é o grupo que recebe a atenção do professor e o desinteressados, então, é colocado de lado. Aí vem o maior índice de reprovação e tal. Então, a gente vive isso já durante décadas, E tem muito tempo que a gente traz isso culturalmente, Na nossa educação, no nosso país. Só que a BNCC, ela veio justamente para mudar mesmo, para salvar a educação, para fazer com que a escola continue existindo. Por quê? Porque quando ela fala da diversidade, da inclusão, a inclusão vai entrar agora aqui, Às vezes a gente pensa que é inclusão de necessidades especiais, não, a BNCC não fala nada de necessidades especiais, Ela fala da inclusão do todo é todo, todos mesmo. Como numa sala de aula, existem os interessados, não tem o grupo do desinteressado, que senta atrás, que não faz nada, ele vai ter que ser incluso também aí no processo. E para isso vai ter que, vai precisar de algumas mudanças na nossa rotina para fazer com que essa inclusão então aconteça e todos participem, tá? Então, atrair a atenção dos alunos, que são acostumados, por exemplo, a estímulo de internet. Hoje a gente está recebendo o aluno da era digital. E quais são os estímulos que esse menino recebe aí no dia a dia? É o estímulo ali da internet, o que ele assiste ali.
reels, vídeos rápidos que passa assim, né? É o vício, isso está sendo instalado, ó, impregnado aí dentro desses alunos, dessas crianças, tá? Em todas as idades, tá começando o bebê da mãe que entrega o celular na mão daquele bebê e o menino tá crescendo nesse vício seríssimo, seríssimo, e assim, muitos resultados ainda virão em relação a esse vício horrível, né? Sobre usando a tecnologia para destruir. E a tecnologia a gente tem que aprender a usar a nosso favor, que é o que a BNCC traz também. Então, esses estímulos de internet, né? O menino que é viciado nisso, é um desafio sim, é um desafio, mas esse desafio vai precisar ser pensado, refletido e planejado, né? Então, são ações que vão precisar ter aí na escola, tá? Para conseguir pegar a atenção desse menino que vem com atenção de estímulos da internet, tá? Então, o professor, ele tem que estar se atualizando, entendendo o processo, ele tem que fazer um trabalho com sentido e significado. O professor precisa sair do automático, parar de fazer coisa decorada, sabe? Ele precisa prestar atenção no que está fazendo, fazer algo pensado, estudado, analisado aquela situação daquele aluno, da sala dele ali. Como é que tá aqueles alunos, daquela sala, daquela escola? O que eu posso fazer para contribuir com a vida desses alunos, entende? Então a BNCC, ela pede para formar alunos que consigam inovar e resolver problema. Ok, a BNCC está pedindo para fazer com que os alunos consigam inovar, resolver problemas, né? Que tenham uma formação humana integral. Fala resolver problema o tempo inteiro. Como nós vamos conseguir resolver problema, né? Fazer com que esse menino resolva o problema. Então é um desafio diário isso, né? Principalmente esse perfil dessa criança, né? Da era digital, desse aluno da era digital que está chegando pra gente aí na escola. Então a gente vai precisar, o professor vai precisar pensar fora da caixa. Fora da caixa, para ele conseguir atingir o aluno desinteressado, né? Até para o que está interessado tá difícil lá dentro da escola, tá? Até quem é interessado tá difícil. Então a gente pode ir além de aulas tradicionais, sabe, gente? Agora já deu, aula tradicional já deu, basta, sabe? E aí a gente vai utilizando, né, os recursos, tendo novas ideias, mesmo na correria do dia a dia isso é possível, tá, gente? A criatividade, ela é então desenvolvida quando você toma a decisão, né, de fazer a diferença na vida daqueles alunos. Porque ser criativo, a gente tem que entender isso. Ser criativo não é um dom, tá? Aquela pessoa, nossa, ela nasceu com esse dom da criatividade. Mentira, não foi não. A criatividade é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida em todos nós. Então é uma habilidade desenvolvida, tá? Que pode ser potencializada. Então ninguém nasce criativo. Não, a gente desenvolve a criatividade. E para desenvolver a criatividade tem alguns pontos essenciais. Por exemplo, como que a escola pode nutrir o pensamento criativo, por exemplo, do aluno, né? Quando a gente vai estimulando o cérebro, né, a pensar múltiplas ações, a gerar alternativas, né, que a gente normalmente não tocava no assunto ou não falava, então o menino vai começar a dar alternativas incomuns, né? Aí a gente vai favorecendo então a criação de novas experiências cerebrais, tá? Fortalecendo essa flexibilidade mental do aluno e pra gente também. Então, pensar e agir de forma criativa vai exigir então energia mental, viu? Vou falar de novo. Pensar e agir de forma criativa vai exigir energia mental. E o nosso cérebro vai preferir, bastante atenção, ele vai preferir padrões, né, a seguir caminhos neurais já conhecidos. Ele vai agir de forma mais automatizada. Então, a gente tende a agir do jeito que a gente já faz, já trabalha.
Sair daquele estado de acomodação não é simples, não, porque o seu cérebro vai te levar para o estado que ele já conhece, que ele já faz. Agora, para você sair, né, desse estado, vai ser um exercício diário, vai ser novos hábitos que você vai inserindo até chegar, né, nessa energia mental que vai te levar a formas mais criativas de dar aula, tá? Alinhando a essas mudanças que traz o documento. Então a gente vai precisar ir além, sabe, gente? Literalmente, a gente vai precisar ir além, seguir, né, pensando, por exemplo, de que outra forma eu posso preparar essa aula? Como eu posso colocar esses alunos para estar participando? O que eu posso estar fazendo aqui nessa... Entendeu? Então você vai pensar assim, como eu posso ir além? O que eu posso fazer para fazer a diferença, para tornar essa aula que eu já dava de uma maneira mais significativa? Já tem anos, eu preciso melhorar, eu preciso mudar. E aí você vai fazendo algumas modificações em relação, né, a essa ideia. Então, se você usar uma alternativa que você já conhece, mas que nunca foi utilizado no contexto, aí você vai fazer algo que você já conhece, mas você vai inserir algo que você nunca tinha usado e você precisa experimentar. Ai, não, mas eu tenho medo, ai, se não der certo. Pai, se você não tentar, não fizer ali, você não vai saber se ficou bom, se melhorou, aonde pode melhorar, né? E é assim que a gente vai evoluindo. É testando, é melhorando, é analisando o que deu certo, o que não deu, né? Errando, a gente aprende, mas é fazendo, é movimentando, é andando e não parada no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, né? O que fazia há 30, 50 anos atrás. Não, gente, o menino não é mais o mesmo, não é mais o mesmo. Esse é um outro menino que veio, não é o menino de 50 anos atrás, não, entende? Então a gente precisa também evoluir. Tem 5 estratégias, eu trouxe 5, tem várias, né, pra gente ser mais criativo, tá? Para preparar esse planejamento mais alinhado a essas mudanças que traz o documento. Na verdade, não existe nenhuma receita de bolo, tá, gente? Muito menos quando a gente vai falar de criatividade. Ah, criatividade, você tem que fazer assim, 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 não. Né? Não é a receita de bolo. Mas tem dicas, tem algumas dicas que pode potencializar, né? Potencializar mais essa habilidade, né? De ser criativo, de fazer diferente, de trazer essa metodologia ativa ali para a sala de aula, colocar esses meninos para participar, né? Fazer projetos onde eles vão estar pensando junto do planejamento, né? Porque agora o aluno é o protagonista e você é a mediadora do processo. Então você tem que fazer papel de mediadora e ele é o protagonista. Ele faz, acontece, fala, participa, entende? É isso que vai entrar a criatividade. E eles são capazes de fazer coisas que você vai ficar impressionado aí, tá? Então, 5 pontos. Olha, o primeiro, não se contente com a primeira alternativa que surgir. O que é isso? A criatividade, ela vai se beneficiar da quantidade de ideias que pode surgir. Aí você vai se desafiar buscando mais e mais opção. Por exemplo, você teve uma ideia, pronto, essa daqui já tá boa. Não, olha as outras. Se desafia a buscar mais alternativas, analise qual que vai encaixar naquela aula que você está querendo, naquele projeto que você está querendo desenvolver. Então, não contente com a primeira alternativa. Teste outras alternativas, entende? Segundo ponto, use a sua capacidade de observação. Você tem essa capacidade incrível. A sua curiosidade para adquirir informações variadas. Então você, na sua prática, na sua profissão, você tem capacidade de observar e ter curiosidade para adquirir mais informações sobre aquilo que você está querendo fazer, tá? Aí você vai buscar, aí você vai aprender novas habilidades, você vai explorar locais desconhecidos onde você ainda não tinha ido. Ah, eu podia levar eles lá naquela praça e a gente faz assim, assim, assado. Ah, eu vou levar eles no teatro ou vou levar ele numa visita técnica. Explore locais desconhecidos que você nunca fez, nunca testou, né? Conheça pessoas diversas, isso tudo vai te levar, né? Se conversa com um artista, levou um artista dentro da escola, vai saber sobre aquilo, porque a gente vai aprender junto com os alunos, gente.
Tem muita coisa que a gente não sabe, tem muita coisa que o aluno sabe mais do que a gente, falou em tecnologia, eles não sabiam mais, e tá tudo bem, nós estamos aqui para aprender, né? Tá tudo bem, falou que é digital, ele sabe mais, falou que é tecnologia, e a gente vai pedir ajuda para ele, e tá ok, não tem problema não, tá? Então a gente vai aprender junto também, faz parte do processo. Então a gente precisa estar aberta, né? Aberto aí a novas experiências, né? Que vai ampliar o seu repertório. Agora, se você quer fazer todo dia a mesma coisa, a mesma aula, o mesmo jeito, no menana, né? Gente, sai da forma. Para de trabalhar no automático, isso é ruim para a sua própria vida, para a sua qualidade de vida, isso é ruim, né? Então a gente tem que estar trazendo coisas novas, evoluindo, tá? Então, para a gente ser criativo, a gente precisa ter a matéria-prima também para criar, né? Aí vem o terceiro ponto: experimente fazer coisas já conhecidas, mas de um jeito novo. É super possível, né? Por exemplo, quando você conhece as habilidades do ano que você trabalha, né, as habilidades que traz a BNCC, quando você entendeu o que é para desenvolver ali no ano que você trabalha, ou na faixa etária lá na educação infantil, se você trabalha, quando você entendeu, vai ter planos de aula que você já trabalhava que você pode utilizar? Sim, talvez tem código aqui que encaixa e, né, não tem problema não. Mas será que você não pode fazer de um jeito novo aquilo que você já fazia? Adaptando melhor ainda a tudo que você está entendendo da BNCC? Então faz essa adaptação. Você já tem um plano, mas melhora ele, né? Coloca ele de uma outra forma que vai adaptar, encaixar melhor no que o documento está pedindo, entende? Então você não precisa fazer tudo totalmente diferente do que você fazia antes. Não. Mas você pode criar pequenas modificações que podem ser muito significativas, entendeu? Então testa aí fazer pequenas modificações no que você já fazia, alinhando mais ao que o documento está trazendo. Por exemplo, se a gente pegar um planejamento de aula que você já deu e você mudar 20% daquele planejamento, eu te garanto que já faz muita diferença, né? Às vezes a pessoa dá o mesmo planejamento para a mesma turma, a mesma aula. Não precisa dessa repetição. Tem tantas ideias extraordinárias que a gente pode montar junto com os alunos. A gente vai montar junto com eles, né? Então é por isso que ele tem que falar, tem que participar, vamos explorar, vamos pesquisar junto. É isso, tudo mudou agora, tá? Quarto ponto: aprenda a tolerar algumas incertezas. Às vezes a pessoa tem medo de fazer alguma coisa porque está insegura, não tem certeza se dá certo. Aí você não vai fazer nunca na sua vida, em qualquer área, né? Porque aí se não der certo, você só vai saber se deu certo ou não se você fizer. Então tem que fazer, né? Então sempre que a gente vai tentar algo pela primeira vez, isso acontece, é normal, tudo bem. Mas a gente, quando a gente não tem controle do que vai acontecer, você só vai saber se você testar. Então você precisa aceitar correr alguns riscos, né? Dentro do que é possível correr, e tá tudo bem. Nós vamos aprender juntos, tá? Então aprender a tolerar algumas incertezas ao fazer um planejamento mais criativo, né? Colocando os alunos para participar, tá? E o quinto ponto: brinque. Brinque. Divirta-se. Faz parte. Então nossa criatividade, ela vai se beneficiar de momentos em que nós estamos mais leves e descontraídos. E aí, como é que anda a sua leveza e a sua descontração? Você tem descontraído? Você tá mais leve? Você tira um tempo para chamar de seu? Você só tá na correria, no estresse, no cansaço? Será que você vai ter condições de ter criatividade? De pensar diferente, energia para fazer uma proposta diferente, um planejamento, né, com alguma alteração? Não tem, né? Fica difícil. Então, a proposta é brinque, relaxa, divirta-se. E a gente pode fazer isso com os alunos, juntamente com os alunos. São caminhos para uma aprendizagem criativa. E a gente tem que caminhar rumo a essa aprendizagem criativa. Então,
Então brinque, divirta, relaxa, faz junto, elabora junto, aprende junto com os alunos, tá? A BNCC tem coisas extraordinárias para desenvolver aí, o que nunca aconteceu na educação do nosso país. Essas 10 competências gerais, por exemplo, gente, isso é bênção. Bênção do céu, de coração. A gente precisa desenvolver em nós também. Porque não tem como eu desenvolver no aluno se eu não tenho, se eu não sou, se eu não vivo isso, se eu não tenho desenvolvido em mim. Como que eu vou desenvolver nele essas competências? Por isso que eu preciso aprender constantemente, sabe? É buscar o conhecimento, ter clareza da base nacional como curricular. Eu vou ter como tá caminhando rumo a uma aprendizagem mais criativa, né? Então, trabalhar as metodologias ativas é extremamente importante. A gente lê sobre as metodologias ativas, como a gente pode estar inserindo no dia a dia. Por isso que eu falo, a formação continuada, ela é eterna, tá? Eternamente você tem que se capacitar até o fim. Quem trabalha na educação, principalmente, qualquer área, mas a educação, você tem que estar se capacitando constantemente, investir no conhecimento. Não tem como você continuar na educação sem investir no conhecimento. Entende? Então, o trabalho deve girar em torno do protagonismo do aluno, né? Então, o seu trabalho, a BNCC traz isso, tem que girar em torno do protagonismo dos alunos. Então, baseado nessa proposta de resolução de problemas. Então, ele é o protagonista, ele resolve os problemas, ele tem que aprender a resolver problemas, né? Isso tudo estimulando a aprendizagem do aluno, né? E você pode fazer isso por meio de projetos, sim. Tem os projetos interdisciplinares que dá trabalhos extraordinários, atendendo às necessidades da escola, da comunidade. E os alunos têm ideias que vocês não imaginam, gente. Eles são de uma criatividade que a gente fica assim, ó, quando você vai propondo, o negócio vai acontecendo, né? E os assuntos vão surgindo e a gente vai trabalhando aquilo, aí a aprendizagem acontece de verdade. Aí sim você vai estar, de fato, trabalhando com sentido e significado. E uma outra forma, né? Você pode estar incentivando a criatividade do aluno por meio de projetos mão na massa. É onde ele vai realizar o projeto, né? E aí você vai fomentando, né, essa ideia, né, de soluções criativas, né, no processo do ensino-aprendizagem, vai dar oportunidades para ele de ressignificar, né, né, sair desse método tradicional que a gente sempre trabalhou e ele vai começar a agir, a fazer, a participar, né, tudo isso que traz o documento, né, um ensino com mais sentido, mais significado, uma aprendizagem que realmente vai ser levada para a vida, né? Então a gente vai precisar trazer aula criativa, aulas criativas que não garante, não é só a sua aula criativa, a sua aula criativa sozinha, só você dando a criatividade, ela não vai garantir a aprendizagem ativa do aluno. O que vai garantir a aprendizagem, né, do aluno, a aprendizagem criativa dele, é a sua aula junto com ele, elaborando o processo e fazendo acontecer. Aí a aprendizagem criativa dele acontece. Tá entendendo o processo? Então, quando o professor pensa numa atividade, por exemplo, numa atividade diferente ou numa dinâmica que ele vai fazer na aula, né? É ótimo, porque vai além da tradicional, ok, é ótimo, ele pensou uma dinâmica diferente, uma aula diferente, ok, ótimo, maravilhoso. Mas, para trabalhar uma aprendizagem criativa, ele vai precisar fazer o quê? Pensar no espaço que o aluno tem para contribuir. Se o aluno não contribuir naquele planejamento, naquela dinâmica que ele pensou, se o aluno não participar da elaboração, não tem sentido e nem significado. Não é uma metodologia que vai levar esse aluno a ter uma aprendizagem criativa, tá? Então, esse mão na massa pode ser a construção de algo, né, que vai contribuir ali para a comunidade, a construção de uma poesia, onde os alunos vão fazer, onde eles vão pensar, onde eles vão elaborar juntos, vão dar sugestões, né? Então, o importante aí, o foco é que o aluno tenha um momento dele de produzir algo autoral, né? Que ele vai produzir tanto individualmente quanto coletivamente, tá?
Então, as experiências antes da explicação é importante, né? Pensar momentos onde o aluno vai criar, ele vai levantar hipótese, né? Tudo que a BNCC traz. Ele vai errar, vai inovar, né? Então, ele é o centro do processo da aprendizagem criativa, tá? Então, o aluno é o centro. Então, em vez da gente iniciar a aula, né, apresentando um conceito, estimulando a turma a criar algo, a gente pode repensar o espaço físico, né, para permitir trocas que impeça que eles aconteçam. Por exemplo, no lugar de você iniciar a aula, né, que eles estão falando aqui, apresentando o conceito, tal, a gente vai repensar o espaço, né, tá? Você vai abrir as portas para que os estudantes possam pensar por ele mesmo, tá? E buscar caminhos diferentes de solução. Então, nós vamos abrir a porta, fazer com que o estudante possa pensar sobre aquele tema, né? Dar sugestões e buscar caminhos diferentes para solucionar aquele problema. Então, a gente vai mediar o processo. Nós somos mediadores agora, entendeu? Então, a aprendizagem criativa, ela vai provocar o aluno, é uma provocação para ele construir algo, para ele internalizar aquele conhecimento para o resto da vida dele. Aí ele aprende de verdade quando existe essa metodologia, tá? E é claro que bons e diversos materiais vai ajudar a alcançar esse objetivo, com certeza. Mas, sem planejamento, o aluno como protagonista, eles não são suficientes. Se você pode ter materiais maravilhosos para trabalhar, mas se o aluno não tiver como protagonismo do planejamento, você pode ter materiais maravilhosos. Da mesma forma, a escola que não tem material, mas se o aluno foi o protagonista e pensou, deu as propostas, as ideias, as sugestões dentro do que tem, o significado é outro, entende? Então, e mesmo as ferramentas digitais, se você for trabalhar, por exemplo, elas precisam estar integradas com um propósito, né? Se você vai falar, por exemplo, sobre o TikTok, né? Que é o aluno é viciado, ou qualquer outra coisa, né? Um jogo, qualquer outra coisa que ele está viciado aí no digital, um vídeo, jogos, né? O que for. Mesmo se você for conduzir esse processo, precisa ter uma intencionalidade pedagógica, tá? Que vai ser o quê? Você precisa conhecer, porque o aluno ele sabe mais do que a gente. Tudo bem, não tem problema, né? Nós podemos aprender com ele. Mas qual que é a sua função? Onde entra? A sua intencionalidade pedagógica. O que você vai fazer? Você tem que buscar também como que é o funcionamento daquilo que você vai trabalhar, se é o TikTok, por exemplo, como é que funciona, como que o aluno tem usado, o que que ele tem assistido. Por quê? Porque isso vai permitir que você conduza, vá fazer a mediação do processo de uma forma mais significativa, trazendo mais resultados ao processo da aprendizagem do aluno e da reflexão sobre aquilo, entende? Então, tudo tem que ser pensado, planejado, vai sair do que a gente tinha costume de fazer. Sim, sai. No primeiro momento pode dar mais trabalho? Sim, dá. Mas depois você começa a caminhar com mais leveza. Porque a gente aprende, gente, é fazendo, é colocando na prática esse planejamento mais criativo, tá? E colocando o que a BNCC está pedindo para desenvolver. E boas perguntas, né, e problematizações são trunfos, tá? São trunfos que você pode ter na mão aí para criação de experiências, né, e aprendizagens significativas. Perguntas, problematizar algo, um assunto que está aí no momento, tá? Isso tudo conectado à vida que vai incentivando o desenvolvimento da criatividade dos alunos. Então, o professor ele pode se lembrar, por exemplo, de uma atividade que ele iniciou pela explicação e pensar como que ele ficaria se ele tivesse começado aquela atividade, né, por uma parte prática. No lugar dele apresentar a teoria, ele fosse lá na prática, aí os meninos, e aí, gente, o que é isso? Por que isso funciona assim, né? Nossa, olha o que está acontecendo. O que vocês acham? Né? Vamos pesquisar isso, vamos procurar saber o que é, né? Aí a gente vai mais a fundo. Então, a gente começou pela prática e depois a gente vai para a teoria, entendeu? Então, a pergunta que sempre deve ser feita é: como é possível desenhar uma prática docente
para potencializar oportunidades de criação por parte dos alunos. Como eu posso fazer isso? Como eu posso desenhar uma prática docente para potencializar as oportunidades de criação por parte dos alunos? Então, eles vão precisar criar. Eu, como profissional, preciso dar oportunidade que eles possam criar. É isso que o documento está pedindo da gente. Então, a gente precisa se tornar esse profissional, né, que seja um professor criativo, mas para mim ser um professor criativo, eu vou ter que inserir o aluno dentro do meu planejamento e juntos nós vamos pensar essa aprendizagem criativa com metodologias certas, com projetos mão na massa. Nós vamos pegar, vamos fazer, vamos sair da caixa. Sair da caixa. É essa a proposta. Espero que vocês tenham gostado dessa aula tão valiosa. Beijo grande e até a próxima aula.